Este é o Azul. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Azul, o projeto do Jornal Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Vera Moutinho, sou jornalista do Azul e hoje vamos falar sobre escolas onde a sala de aula é lá fora, na natureza. Ana Galvão, o que é que acabámos de ouvir? Acabámos de ouvir crianças entre os 3 e 5 anos a explorarem a natureza ao som da música que mais gostam, a brincar, que é como se aprende melhor. Onde é que elas estão? Na Quinta das Conchas, no Lumiar. A Ana Galvão é a diretora pedagógica da escola lá fora, em Lisboa, e connosco à conversa está também a Vera Malhão, que é bióloga marinha e educadora na área do ensino outdoor, ao ar livre, e fundadora da Lutra, um projeto de educação, natureza e sustentabilidade. Ana Galvão, nestes momentos em que as crianças brincam, saltam, cantam no meio de um parque ou de uma pequena floresta, o que é que elas estão a aprender? As crianças estão sempre a aprender, não é? Não precisamos de lhes pedir para aprender, não é? É natural que elas aprendam. E, portanto, elas estão a explorar em liberdade os seus verdadeiros interesses, explorar o ambiente, o que é que provocam no ambiente onde estão, quando saltam nas poças, não é? E veem o seu efeito. Portanto, estão a experienciar um bocadinho a vida e, com isso, a aprender naturalmente. A Ana Galvão é educadora de infância, com mais de 10 anos de experiência na área educativa, creche e pré-escolar, e em 2020, há 2 anos, fundou a escola lá fora. Como é que é um dia típico na vossa escola? Então, nós temos vários grupos na nossa escola. No grupo de pré-escolar, de crianças entre os 3 e os 5 anos, a sala de aula deles é no local da mata da Quinta das Conchas. Portanto, o acolhimento, podemos compará-lo a uma escola convencional, de 4 paredes, mas as nossas paredes são lenços nas árvores que fazem a área onde as crianças sabem que podem estar livremente a explorar o espaço. E, portanto, tudo acontece muito naturalmente dentro dessa área. Começam o dia com uma reunião de grupo com a educadora, onde preparam o seu dia, e depois têm à disposição toda a área que combinaram com a educadora e várias atividades em que exploram livremente, ou seja, elas naturalmente vão escolher os seus pontos de interesse e pronto, e almoçam também nesse espaço, fazem a cesta também nesse espaço, as crianças que precisam, e ao fim do dia as saídas também são feitas nesse espaço. Ou seja, podemos comparar uma sala de jardim de infância natural a este espaço que é completamente natural e que tem os seus desafios próprios no ambiente, deste ambiente, não é? Portanto, a educadora acabará guiar os miúdos nessa Exatamente. Liberdade ao ar livre? É uma pedagogia muito participativa, portanto, quando eu falo na reunião de grupo da manhã, é uma reunião participada, em que a educadora e as assistentes são também parte integrante do grupo e, portanto, através de uma observação que fazem diariamente às crianças, com os interesses que as crianças demonstram, vão preparando e trazendo também novos desafios para além dos existentes no meio natural. Portanto, os dias variam muito de dia para dia. A Vera Malhão vai até muitas escolas desenvolver as suas atividades, cruzam a ciência, o ambiente, a ecologia, e tem dito que é preciso começar por acabar com os recreios cimentados, com o cimento nos recreios das escolas, e que como isso já iria transformar a infância das crianças. Porquê? A primeira valia, como a Ana também estava a dizer, é a questão do contacto com os elementos da natureza, ou seja, retirar o cimento, substituí-lo por terra, areia, árvores, plantas, relva, bem, o que fosse, rochas também, o que fosse possível colocar as crianças, nomeadamente no pré-escolar, que é uma altura em que é muito sensorial e as crianças aprendem fazendo, não é? Com o hands-on, as mãos na massa, como nós dizemos em português, mas depois também há uma outra vertente que a Unesco fala muito, que é a questão de nós termos que transformar as cidades, não é? As cidades cada vez mais
estão com poucos espaços verdes, nós temos situações ou de excesso de chuva ou de excesso de calor, e ao termos escolas que têm lugares de sombra naturais, em vez de ser os painéis de pano, por exemplo, muitas também já têm, nós estávamos também a promover uma educação para a sustentabilidade, ao mesmo tempo que a biodiversidade ia chegar e outras aprendizagens iam acontecer. E encontra, de facto, muitas escolas em que o denominador comum é o cimento, nos recreios? Sim, o cimento e os canteiros protegidos com redes para as crianças não irem para lá brincar. Há imenso disso, imenso. Não podemos ir para lá. Claro que existem escolas em que felizmente cada vez estão mais abertas a este tipo de atividades que eu vou fazendo em muitas escolas, porque eu sou convidada entre escolas públicas e escolas privadas, ou seja, é bastante amplo, e nota-se que nós já só temos um canteirozinho, ou só temos aquele espaço, mas as crianças já podem ir para lá. Há outras situações em que eu tenho que levar caixas de folhas do Parque Florestal de Monsanto e vários elementos da natureza, porque a escola não tem mesmo. A Ana também tem essa experiência da sua vida pré-escola lá fora, em que trabalhou em escolas com um sistema mais normal, próximo daquele que conhecemos, também teve acesso a esta realidade? Sim, tive uma experiência bastante dura, vamos dizendo assim. Eu e a Ana Passi Sousa, que é a diretora técnica da escola lá fora, trabalhávamos já anteriormente juntas numa IPSS, que tinha um recreio de tartan, a precisar de ser alterados, e então aproveitámos essa alteração e colocámos terra. Eu acho que fomos também bastante exagerados, pusemos mesmo terra mesmo. Mas pela importância deste contacto com a natureza, mas também da transformação do próprio material. Quando nós temos um recreio que é... quer dizer, que não é transformável, não é? Que tem um brinquedo, um escorrega, que pode subir. Eu costumo dizer, normalmente nem os deixamos subir pelo escorrega, só podem descer, portanto eles não podem mesmo criar nada nesse recreio. E o que nós sentimos foi que as crianças, a seguir à transformação desse recreio, conseguiram brincar muito mais, ou seja, a quantidade de brincadeiras que aconteciam eram muito mais variadas. E, por exemplo, só um exemplo, diminuiu imenso os conflitos que existiam entre crianças, que é uma coisa... obviamente não está mensurado, mas que conseguimos ter essa noção que as coisas corriam melhor. Mas de qualquer maneira é um processo difícil, especialmente porque não envolve não só a equipa, mas também os pais. Os pais foram receptivos à ideia? Tivemos um grupo de pais que nos ajudou na alteração, porque a alteração foi feita também com formação tanto à equipa como acompanhamento aos pais, para também perceberem o porquê destas alterações e para quê. Mas já há sempre grupos de pais que foram mais reticentes e que, de facto, a sujidade é um problema. Eu percebo que seja uma coisa que tenha impacto no dia-a-dia dos pais, mas temos que pensar nos benefícios que traz à criança, que são incríveis. Portanto, essa alteração desse recreio em concreto foi quase uma espécie de mini-revolução. Era assim uma ideia muito... Foi das alturas mais difíceis da minha vida profissional, posso dizer, porque, de facto, acusaram-nos de pôr em causa a dignidade da criança. Foram coisas muito fortes. E, de facto, foi preciso muita confiança que estávamos a fazer o certo para aquele grupo de crianças. E claro, e que a maioria dos pais veio constatar os benefícios. Tínhamos uma mãe que nos contava sempre que quando viu o filho a chegar no primeiro dia que nos teve vontade de matar, mas depois olhou para o filho, viu a felicidade dele, todo imundo, e percebeu ao fim de 5 minutos que aquele tinha valido a pena. Como é que as escolas foram afastando tanto deste lado mais natural, não é? A Vera quer arriscar alguma teoria? Que medo! Foi-se criando... Primeiro nós temos um sistema educativo um bocadinho do século XIX, não é? Ainda está muito formalizado, muito estruturado, com as cadeiras e com as mesas, e o professor é o líder, o professor é quem ensina, o professor é quem transmite a informação, não se dando voz à criança, e logo aí, em pleno século XXI, onde a informação está à distância de um clique, já estamos um bocadinho, não é, a dever à revolução que é necessária na educação. E depois há muita coisa que se foi tomando como adquirida nas escolas. O que é que eu quero dizer com isto? Os manuais são os que dizem a verdade, não é?
Quando nós falamos, não só de pré-escolar, mas quando vamos para o primeiro ciclo, o terceiro ciclo e por aí fora. Os manuais é aquilo e o professor necessita de cumprir X páginas até o final do primeiro período, e depois até o segundo, e depois ou por semestres, dependendo do conselho onde nós estamos. E foi-se desvalorizando esse contacto com o exterior e o que é que se aprende lá fora. E há uma divisão, a Ana pode dizer isto até melhor do que eu, porque trabalhou muito tempo como diretora, que é o pré-escolar é uma coisa e depois passa-se para o primeiro ciclo e parece que vamos entrar noutro universo, não é? Que é outra coisa completamente diferente, onde já está mais que sabido, muitos artigos e mesmo especialistas portugueses dizem que é muito importante existir essa continuidade desde o pré-escolar a um primeiro ciclo, até para o choque para a criança não ser demasiado abrupto. E então nós temos isso tudo, não é? Temos um ensino ainda muito centrado dentro de paredes, onde o que se aprende é o professor que tem para ensinar, o lá fora não tem nada para nos oferecer. O que é que interessa, não é? Nós sabermos sobre o outono é muito melhor com uma ficha no manual, muito mais rápido. E eu sou bastante crítica neste aspecto. Quando tanto se podia fazer e com muito mais significado simplesmente se fossem até ao recreio da escola. Eu já nem digo para ir em visitas de estudo, ir a florestas e outra coisa. Vamos lá para fora e vamos experimentar, vamos fazer. Um ensino experimental dá para fazer com coisas da cozinha, que qualquer cozinha tem. E fomos-nos fechando numa bolha segura, não é? Porque também para o professor dá a falsa ideia de controle. Porque quando vamos lá para fora, eles supostamente ficam descontrolados. Eles não ficam descontrolados, eles simplesmente estão a tomar o espaço como seu, estão a ligar-se ao espaço e precisam desse momento de ligação ao espaço e de sentirem que o espaço lhes pertence. E se tiram isso, eu costumo dar um exemplo muito bom, porque eu trabalhei também com recreios escolares noutra escola, que é, se eles estão sempre dentro da sala, não é? Dentro da sala. Quando se vão para o recreio, aquela energia toda... Se forem mais vezes e passar a ser rotineiro, essa explosão que eles tinham, porque nunca vão com frequência, ou o recreio só serve, e meto aspas, aqui não se vê as aspas, mas muito sério, para brincar, se nós quebrarmos isso e começar a sair para o recreio, para estar com os amigos e brincar, e jogos, etc., mas começarmos também a ir para o estudo do meio, para ler um livro, aprender matemática, jogos matemáticos, seja o que for, essa explosão e essa falta de controle, com muitas aspas, deixa de existir. Um recreio, um lá fora, que também é para aprender. A Ana, quando fez esta mudança também na maneira como está na escola, não é? Encontrava eco desta necessidade noutros professores, noutros educadores. Faz falta sensibilizar mais e formar mais os educadores? Eu acho que, sem dúvida, eu acho que tem a ver com a experiência também. Eu acho que nós temos que experimentar. Este processo para mim foi um bocadinho de procura, ou seja, eu fui ter a natureza, fui a procurar a natureza para satisfazer um bocadinho o que sentia falta, ou seja, eu estava a tentar corresponder o melhor possível às crianças que tinha à minha frente. E o que eu sentia é que alguma coisa não estava bem. Quando a pessoa chega à escola e vê crianças com ótimos profissionais, com uma pedagogia em que eu acreditava, mas que havia, obviamente, alguma coisa que não estava a ser dada às crianças. Quando nós chegamos às salas, naqueles dias de chuva miudinho, e vemos crianças a subir paredes, dizemos nós, bem, aquilo parece... É porque nós não estamos a corresponder à necessidade efetiva daquelas crianças. E se nós não estamos a corresponder a essas necessidades, nós não estamos a favorecer o processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem tem que envolver vontade de aprender, motivação, bem-estar, por aí fora. Portanto, foi aí que eu percebi, espera, aqui não estamos. E quando conheci o modelo Forest School, onde nos fomos formar, percebi que, de repente, lá fora, eu conseguia tudo o que eu tinha dentro de 4 paredes e mais alguma coisa. E, de facto, a criança pode gritar, a criança pode correr, cada uma quando quer, e não há aquela coisa, porque, de facto, onde estamos 25 dentro de uma sala de aula, correr e gritar, se calhar, para a nossa convivência não dá. E eu não condeno as educadoras que dizem, meninos aqui dentro não... Elas estão a tentar sobreviver dentro das condições que têm. Mas ali fora, lá fora, na minha escola, conseguimos ter isso e cada criança a seu ritmo e satisfaz as suas necessidades. E, de facto, a natureza traz-nos uma motivação para a aprendizagem inata. Nós vamos descobrir, e agora, a Vera, desculpa, traz muita, não é? Muita ciência
para a aprendizagem, não é? Da natureza. Quer dizer, é porque é natural, não é? Se nós estivermos com as crianças lá fora, o que eles querem aprender acontece naturalmente. Eu não preciso ter uma cartilha para eles aprenderem. Eles é que querem aprender. E eu vou só dar-lhes as ferramentas e o que posso dar, eu adulto, para os ajudar nesse processo. O conteúdo programático está lá fora. Sim, eu posso só acrescentar uma coisa que é, para complementar o que estavas a dizer, que é, esqueceu-se muito o corpo. O corpo, não é? É só a cabeça que existe. As crianças vão para a escola, só levam a cabeça. O corpo tem que ficar quieto, sossegadinho. Se a gente imaginar isto como um desenho animado, quase como o gato da Alice no País das Maravilhas, não é? Consegue tirar a cabeça fora. É um pouco por aí. Que é, as crianças, então, até aos 10 anos, eu não estou a dizer que a partir dos 10 eles não são animados, não é isso que eu estou a dizer. Até eu sou animada e tenho 40, não é? Mas o que eu quero dizer é que eles fazem tudo, experimentam tudo e aprendem tudo com o corpo. Eles precisam de saber utilizar a totalidade do corpo todo. E se tiram o corpo da equação, por isso é que depois eles sobem paredes, não é? Coitadinhos, eles têm mesmo que subir paredes, e quando se está lá fora, primeiro não há o limite, não é? Nós damos os limites, mas os limites são muito maiores e não são físicos como uma parede. E eles veem que podem usar o corpo todo, sem medos, ou subir uma árvore, ou rebolar no chão, ou estar só encostado a uma árvore a desfolhar um livro, ou fazer uma pintura. Porquê? Porque eles usam o todo eu, que é desde a ponta dos cabelinhos até a unha do pé. E isso é muito importante quando nós lidamos com crianças, independentemente de ser lá fora ou lá dentro, perceber que eles precisam dessa utilização do corpo todo para aprender, seja o que for, inclusive é sobre eles próprios. Não é? Porque eu sei que o meu braço vai daqui ali sem bater na parede ou na cadeira seguinte, mas uma criança precisa ter esta noção de espaço e do espaço que ocupa e o que é que consegue fazer com o corpo. Se nós tiramos o corpo da equação e só metemos a cabecinha, alguma coisa e ter liberdade de ação, não é? Dentro disso tudo, se não tiverem liberdade de ação, não vão aprender, porque eu só aprendo os limites do meu corpo se os conseguir experimentar. O professor Carlos Neto, que é uma referência nesta área, ele fala justamente disso, dos corpos aprisionados, e parece que o começámos a ouvir agora muito a reboque da pandemia, e de facto a pandemia fechou os miúdos em casa, mas é algo que já vinha de antes, não é? O que acabou de descrever, Vera, é uma coisa que é pré-pandemia, não é? Sim. Já existe uma diferença colossal entre crianças que nasceram nos anos 80 como eu e crianças que nasceram no ano 2000 e depois do ano 2000. E felizmente já ouvem o professor Carlos Neto, eu costumo dizer isto, demorou mais de 40 anos para conseguirem ouvir. É uma pessoa com um poder de resiliência espetacular, é para dizer, porque eu acho que já me tinha posto a gritar aos cantos todos do mundo para que me ouvissem. Voltemos aos professores e educadores, temos aqui duas, não é? Hoje à conversa. A Vera Malhão foi durante 10 anos professora na Escola Superior de Educação Maria Ulrich, onde formou adultos, que seriam os futuros educadores de infância, professores. A educação ambiental, a proximidade com a natureza, era uma preocupação desses alunos? Como é que foi esse trabalho durante 10 anos? Parecido com o sofrimento da Ana há pouco, da transformação do recreio da escola. Há várias, sendo sucinta, vários pontos que é preciso ter. Primeiro fui lidar com um público-alvo que eu não conhecia, que eram futuros educadores e professores, e depois fui lidar com pessoas que não queriam saber nem de ambiente nem de ciências, ou seja, e eu, bióloga, que amo tudo o que é da natureza e curiosa desde pequenina, nós não encaixávamos bem uns com os outros. Foi muito sofrimento meu, porque eu estava habituada a falar de biólogo para biólogo, e não como bióloga para pessoas que não querem saber nada de biologia ou ciências ou didática das ciências. Então houve essa transformação na escola, porque também me deram asas para eu poder fazer coisas diferentes, ao mesmo tempo que eu tive que aprender a ser outra Vera, outra bióloga. Ou seja, foi quando eu entrei no mundo da educação. É um percurso totalmente diferente do da Ana. A educação me foi, no fim, com muitas aspas, porque eu não sei o meu dia da manhã, e eu tive que fazer como é que eu vou
ensinar pessoas a ensinar ciências, se elas não gostam de ciências nem querem estar lá fora. Isto foi muito duro, com muitas noites a estudar e a ler e a chorar porque é que elas não gostam de ciências, eles, de ciências, e foi assim que eu cheguei à educação outdoor, isto há muito tempo atrás, quando nem sequer era assunto, sequer não era tocado neste assunto, estamos a falar em 2009, parece que foi ontem, mas já é há um bocadinho. E eu comecei a ler e a estudar e fui a vários países ver de escolas e a querer saber e comecei a experimentar com as minhas alunas. Mas foi tudo muito engraçado. Agora eu rio-me, né? Na altura não achei muita piada, mas aconteceram situações hilariantes que uma pessoa tem que se rir, não é? De, por exemplo, planear uma aula no Parque Florestal de Monsanto, aqui em Lisboa, e das minhas alunas apareceram-me de pochete e de salto alto e de sabrinas. E eu disse, mas nós vamos caminhar na floresta com esses sapatos e com essa roupa, não é o mais adequado. Então houve toda essa transformação. Eu, que não devia ter partido do princípio que elas sabiam que roupa é que haviam de levar, mas foi muito interessante ao longo dos anos que eu lá estive e que gostei muito, que não só eu aprendi e cresci muito como pessoa, que a Vera é muito diferente da Vera de agora, da altura é muito diferente da Vera de agora, como os alunos também começaram a ver que, ok, nós podemos aprender lá fora. Nós usámos muitos jardins diferentes, o Jardim da Estrela, Tapada das Necessidades, que eu nem sequer conhecia, o Parque Florestal de Monsanto, fomos a sítios onde o ICNF trabalha, pela cidade de Lisboa, experienciámos muita coisa diferente, com sol e sem sol e com chuva, ao ponto de eu hoje ter alunos que têm projetos parecidos com a Lutra, o que se torna, no mínimo, um fechar de ciclo, não é? Ou seja, eu fiz o meu papel, deixei lá o bichinho. E foi tornar as ciências, o ensino das ciências interessante, porque para elas ciências era decorar coisas. Era decorar, sei lá, os órgãos do corpo humano, as funções do corpo humano, e etc. E quando de repente eu começo-lhes a perguntar, mas a ciência está connosco, a dormir, acordados em todo lado, é só nós estarmos um bocadinho atentos. E foi o transformar as ciências de uma forma muito mais didática, também muito mais lúdica e mais interessante, com uma linguagem de mais fácil acesso. Foi quando os tirou da sala de aula que começou a conseguir chegar até eles. Sim. Começou a ser muito diferente. Eu não estou a dizer que foi tudo mar de rosas, porque não foi. Mas começou a fazer outro sentido. E começámos por jogos, por exemplo, fazer jogos tradicionais portugueses e buscar novamente os jogos tradicionais e recolher folhas, ver animais, usar lupas e experimentarmos outras coisas para deixar lá a sementinha e elas perceberem também, porque uma das coisas que a Lutra defende é a educação para a sustentabilidade, esta questão de cuidar do planeta, porque é que nós temos que o fazer. E tenho dessas então da educação para a sustentabilidade, tenho muitas histórias e de muitas perguntas que me fizeram que na altura eu achei que ia ficar sem resposta, mas não fiquei. E foi muito interessante esse diálogo que houve entre pares, entre nós, porque lá está, eu não era a Vera, a professora, e os alunos, nós conversávamos muito e discutíamos muito, e ainda hoje faço isso com as pessoas que vão cruzando comigo, no ISEC, formações, etc. E acaba por ser muito bom, porque eu vou sempre buscar o amor ao planeta para chegar à biologia e às ciências, e então acaba por lhes fazer sentido esse tipo de comunicação. E eu divirto-me imenso, porque é para falar do planeta e de ciências eu estou sempre pronta. Ana, no momento da crise climática que vivemos, não é? Eu recordo, por exemplo, que mais de metade da população mundial é altamente vulnerável aos impactos das alterações climáticas, inundações, ondas de calor como as que tivemos este verão, secas, incêndios florestais, tempestades. Quão importante é um modelo educativo que liga a criança ao mundo natural? Eu acho que é essencial, porque eu acho que nós só nos preocupamos com o que temos relação, não é? Se eu preciso ter relação com o meio, não é? Com a natureza, para me vir a preocupar com ela. Porque se for uma coisa distante, e que acontece muito, não é? Temos que reciclar. Mas temos que reciclar porque não tem tanto significado. O que eu sinto nas crianças que tenho hoje em dia, e já temos crianças que estão lá pelo menos há 2 anos letivos connosco, uma naturalidade nesta preocupação ambiental, para elas é um bocadinho uma coisa que puxa a outra. Eles de repente começam a ver lixo na floresta. Nós todos os dias de manhã fazemos uma análise de risco da floresta e uma delas é apanhar todo o lixo, porque aquele é um local público, portanto pode ter lixo de manhã, e tem, infelizmente. Cada vez menos, eu acho, porque fizemos ali uma sensibilização e teve, graças a Deus, o ser um local habitado acaba por... as outras pessoas acabam por ter mais respeito. E eles começaram a ver que todos os dias era recolher lixo e lixo.
e depois decidimos fazer uma recolha com os pais todos e não têm noção da quantidade de sacos de lixo que recolhemos. E a partir daí temos feito um projeto enorme, desde ir à procura de artistas que trabalham com lixo. As coisas vão aparecendo naturalmente, mas este trabalho todo, mesmo à procura da arte com o lixo e por aí fora, faz sentido porque aquilo foi um problema real deles. E depois acaba sempre de ser tudo. Então, se calhar, quando vamos a almoçar, então, olha, vamos reutilizar os nossos os pacotes, não vamos, já eles pedem em casa para não trazermos pacotes, para não termos que deitar mais lixo fora. E as coisas vão acontecendo naturalmente e porque fazem sentido, não são impostas. São crianças de um contexto urbano, não é, citadino. Exatamente. Que muitas vezes não teriam outra forma de, se calhar, ter essa proximidade, a não ser que os pais também explorassem muito esse lado. Mas chegam-lhe muitas crianças assim que... Sim, são crianças que vivem em Andares, no centro de Lisboa, mas que têm o privilégio de passar o dia todo numa mata, perto da natureza. E, de facto, as crianças estão muito mais próximas da natureza do que, se calhar, infelizmente, nós estamos hoje em dia, não é? Porque com esta crescente diminuição de espaços verdes, nós realmente estamos cada vez mais distanciados da natureza. Mas as crianças, quando nascem, isso nós temos uma atividade que são os bebés lá fora, que são playgroups de 0 aos 3 anos, e foi muito interessante vermos as crianças com as primeiras chuvas do ano passado. É natural, enquanto para nós, se calhar vamos nos esconder, elas continuam a gatinhar no meio das folhas, como descobrindo mais pontos de interesse. Portanto, um dia de chuva para uma criança é o dia melhor da semana. É muito mais divertido, tem muito mais exploração. Portanto, isto para elas é natural. Nós é que as vamos afastando da natureza. Portanto, acho que temos que fazer este movimento contrário agora. Vera, que tipo de atividades é que promove com as crianças? Quer dar-nos alguns exemplos? Sim, a Lutra, assim como a escola da Ana, também tem várias vertentes. Ou seja, eu tenho uma ligação com a Câmara de Oeiras, por exemplo, através da Oeiras Educa, onde as escolas públicas se inscrevem. E eu tenho atividades no Oeiras Educa, uma das muito procuradas é sobre pigmentos naturais, onde tem sido muito interessante ver porquê. Porque é no Jamor, onde nós costumamos estar, e infelizmente tem aparecido muito mais lixo do que aquilo que aparecia há uns 2 anos. E então deixou de existir mais flores, mais verde, existe mais a terra, os pinheiros e etc. Então eu levo pigmentos naturais como couve roxa, pimentão doce, casca de banana, açafrão, framboesas, enfim, levo um conjunto de coisas em que nós esmagamos tudo e só com água, ou seja, é tudo feito na hora, os pigmentos não vão feitos, são todos transformados com as crianças lá, um rolo de papel cenário gigante e dezenas de pincéis, e eles exploram, que é a magia também fantástica das crianças. As crianças, quando agarram num pincel, não estão a pensar num desenho, elas vão, constroem o seu caminho. E com os pigmentos naturais, depois como se pode comer e pode-se pôr na boca, etc., porque eu não levo nada que eles não possam ingerir, ver aquela magia acontecer, por exemplo, com essa atividade é uma coisa que para mim me deixa maravilhada. O papel fica ensopado em água e fruta e etc., mas as próprias educadoras ou os professores de primeiro ciclo, quando fazem esta atividade, eles dizem, nós vamos ter que repetir isto na sala, nós vamos ter que experimentar com outras coisas. E quando me dizem isto, a minha mensagem passou. Ok, era mesmo isso que eu queria. Levem o que tiveram desta experiência daqui para dentro da sala e façam outras coisas, adaptam, façam o que entenderem. Usem, como eu costumo dizer, usem aquilo que eu vos dei. Essa é por acaso é muito engraçado, porque é sempre das atividades que esgota logo, sempre que ela está disponível. Depois outros tipos de atividades, eu também contacto com escolas, como já tinha dito, tanto privadas como públicas, em que a Lutra o que faz é personaliza sempre as atividades de acordo com as escolas onde vão, quando existe essa, vamos lhe chamar contratação, não é? Dizem-me, olha, quero X número de atividades porque temos X número de salas. E então eu ligo sempre àquilo que a escola deseja, de uma forma a não irmos por caminhos diferentes, porque para mim não faz sentido, não é? Essas educadoras já percorreram um caminho ao longo do ano letivo ou querem percorrer, porque não ir ao encontro do desejado? E a última experiência que eu tive foi ali em Alverca, numa escola em Alverca, em que eles já andavam a explorar a construção de animais, com folhas e coisas da natureza, e então eu fiz com as folhas que haviam no recreio, esses nós podíamos pisar os canteiros e buscar coisas, e com tudo o que havia, nós construímos desde
escrever formiga e montar uma formiga com elementos da natureza, outros quiseram fazer o arco-íris da natureza, então foi tudo por tons, e que nós fizemos uma coleção por tons, e uma coisa tão simples que a educadora e depois a pessoa responsável da escola só dizia: mas tu só trouxeste fita, cola e papel. E eu, sim, aquela fita dos dois lados, assim, é o suficiente, o resto eles criam sozinhos. E acabou por correr tão bem que este ano letivo lá eu vou voltar outra vez, felizmente, para a instituição, mas lá está, eu parto sempre do simples, eu acredito muito, e nós aprendemos isso na biologia, que é keep it simple, não é? Vamos manter as coisas simples. Então as atividades da Lutra, com estes dois pequenos exemplos que eu dei, fazem coisas fantásticas, ao mesmo tempo que existem a vertente da Lutra no Rogil, em que é muito diferente do que aquilo que existe na zona metropolitana de Lisboa. Eu tenho com um amigo meu, que é o Nuno Carvalho, um projeto que é chamado Lutra na Quinta. O Rogil é perto de Aljures, só para pôr aquela localização geográfica onde é que fica. Todas as semanas eu vou lá para baixo, todas as semanas eu venho lá de baixo. E o que nós temos lá é um apoio ao homeschooling, e os nossos pilares são os mesmos da Lutra, ou seja, a educação para as ciências, a educação para a sustentabilidade e o contacto com a natureza. No terreno que nós usamos são 11 hectares e tem uma ligação à praia, por isso é algo muito comprido. E uma das atividades, isto para dar exemplos de atividades que nós tivemos, houve uma altura que as crianças perguntavam-se muito, e se nós agora olharmos lá para fora, que há tempestades também, não é? Era sobre as nuvens, e porque é que as nuvens têm determinados formatos, e porque é que umas se rasgam mais e outras que são mais apinhadas. Então eu agarrei nessa ideia deles da observação das nuvens, estávamos lá fora, e com cartolina, algodão e poscas, que são umas canetas que escrevem em todo lado, nós estudámos os diferentes tipos todos de nuvens que existem no nosso céu. E foram eles que escreveram em português, holandês, inglês. Aquilo foi um mix, um cartão gigante que nós construímos. E depois o interesse foi tanto que, quando os pais viram, houve um pai que foi piloto, mostrou as fotografias que ele tinha de tirar dentro do avião. Então esse cruzamento entre o que eles viram, o que eles descobriram na investigação com os livros e com outras coisas que nós levámos, depois a juntar às histórias do pai, como é que um piloto olha para as nuvens e vê para onde é que vai, e como é que o avião se vai comportar e etc., foi uma experiência muito, muito gira. É muito diferente trabalhar com os alunos nesse contexto do Rogil, um contexto mais rural, ou pelo menos menos citadino, e trabalhar com os alunos de Lisboa, Oeiras. Sim, eu costumo dizer que são dois países diferentes, não tem mesmo nada a ver. Ali nós entramos noutra realidade. Porquê? Porque é um contexto mais vila-aldeia, começa por aí. Depois a comunidade de estrangeiros em Portugal cresceu muito naquela zona, ou seja, são pais que estão muito conscientes do seu papel no planeta e querem transmitir aos filhos uma educação para a sustentabilidade. Nós estamos a falar de pais que vivem em iurtes, em tendas de glamping como eu moro agora, ou em caravanas, ou que viajam pelo mundo inteiro e vão andando por diferentes países. São pessoas que sabem que é aquilo que querem para os filhos. Enquanto que na área metropolitana de Lisboa não funciona assim. E depois é uma comunidade que se cria ali entre portugueses e estrangeiros de todo o mundo, austríacos, alemães, australianos, americanos, são imensos, suíços, ingleses, são mesmo muitos, com pais com uma filosofia muito diferente da nossa, e também com experiências de vida diferentes. Nós somos pessoas ligadas ou ao surf, ou às viagens pelo mundo, ou são pais chamados os nómadas digitais agora, não é? Porque andam e que sabem que o 100% digital, ou ser constantemente digital, não serve. São pessoas que estão à procura de outros modos de vida, ou seja, é ali uma diversidade de pessoas muito, muito diferente, não é? Ana, o que é que sente que os pais das crianças da sua escola procuram? O que é que eles estão à procura quando lhe confiam os filhos? Eu acho que eles estão à procura que respeitem efetivamente os filhos deles. Ou seja, eles estão à procura, para além de uma pedagogia que esteja próxima da natureza, que esteja próxima de cada criança individualmente, consiga corresponder às características que cada um tem de especial, e, portanto, que hajam pessoas disponíveis para que eles sejam ouvidos e sejam tratados com muito carinho e muito respeito. Eu acho que é isso, sobretudo. Há ainda algum ceticismo em relação a este tipo de modelo pedagógico, ou seja, esta ideia romântica de sujar a roupa com lama, de estar lá fora, mas depois que, na verdade, pode não se traduzir num conhecimento efetivo ou mais mensurável? Como é que olha para isto? Eu acho que os pais, muitas vezes, sim, essa visão romântica e depois estar na realidade, no dia-a-dia, não é? Por exemplo, esta semana que choveu tanto tão intensamente, logo na segunda semana da adaptação, bem-vindos à dura realidade. Mas que às vezes traz que eu acho que os pais
ficam muitas vezes inseguros porque o currículo não é tão... Era como a Vera há pouco dizia, não é? É mais confortável e mais securizante eu saber o que é que eu amanhã vou dar. Amanhã vão aprender as cores, depois de amanhã vão aprender... Mas nós não acreditamos que isso seja uma aprendizagem efetiva e vivida, portanto, e que seja a melhor maneira de viver. Portanto, eu acho que muitas vezes os pais precisam de algum acompanhamento para perceber efetivamente o que é que as crianças estão lá a brincar e para valorizarem o que é que as crianças estão lá a fugir uma boca para a verdade. Não é? Que as crianças estão aqui a brincar, as crianças estão efetivamente a aprender. E às vezes é só observá-las e ler as legendas que estão em baixo, não é? Eu estou a encher um balde, mas a despejar o balde, a encher o outro, mas se calhar lá, se eu quiser, estou a trabalhar a matemática e as medidas e o peso e o volume e, portanto, às vezes a brincar aprende-se muito mais e muito mais profundamente do que de outra forma mais tradicional. O Ministério da Educação ainda não reconhece oficialmente este modelo da Escola da Floresta? Nós, em termos pedagógicos, cumprimos todas as orientações curriculares para o pré-escolar e mas não temos a infraestrutura que atualmente ainda é necessária para podermos formalizá-lo. Teríamos que ter uma infraestrutura ao lado de uma mata com todas as salas, porque o exterior ainda não é visto como local de aprendizagem. Teriam que ter uma escola com salas para depois estar fora delas. Exatamente, para não serem utilizadas. E que dificilmente temos isto ao lado de uma floresta. Torna as coisas muito mais difíceis. Existe um movimento de aprendizagem ao ar livre, da qual nós participamos, e que leva exatamente essa ideia ao nosso governo do que é que é importante regularmos estas escolas, porque é importante que se cumpram as regras de segurança pedagógicas. E a qualidade também, não é? Precisamos da qualidade. Sim, exatamente. Portanto, nós queremos mesmo que isto sermos reguladas. E, portanto, a nossa proposta no manifesto é exatamente essa. Porque também sabemos, e pegamos também em muitos outros países que têm enquadramentos legais para este tipo de escolas. Portanto... Exato, há esse exemplo do que já se faz noutros países. A Vera, por exemplo, disse-me numa conversa prévia que viajou muito por outros países à procura de inspiração, tinha essa curiosidade de saber como é que era, como é que se fazia. Que país é que esteve, o que é que viu? Eu fui à fonte mesmo. Eu fui à Noruega, lidei com muitos suecos. Eu fui à Alemanha, estive numa zona muito bonita, que é em Bonn, e na Noruega foi na zona de Trondheim, e já tinha ido à Inglaterra. E eu costumo sempre dizer uma coisa que é importante dizer, que é: nós não podemos pôr a Noruega, a Suécia, a Alemanha dentro de Portugal, não é? Agarrar nas coisas que são feitas lá e fazer... Eu digo Ctrl-C, Ctrl-V, mas o copy-paste não é do que lá feito, porque a realidade deles é uma coisa, a cultura deles é uma coisa, a sociedade deles é uma cultura. Nós podemos agarrar na filosofia e adaptá-la à nossa realidade, porque há muito isso, não é? Muitas vezes querem Forest School, a origem é escandinava, mas os britânicos tomaram um bocadinho de conta do conceito, mas não tem nada a ver a realidade dos noruegueses, ou dos dinamarqueses ou dos suecos, comparativamente à nossa, não é? E nós temos a nossa história, nós saímos há relativamente pouco tempo de um Estado novo, se formos ver a nível de contexto histórico, ou seja, há certos fatores que são importantes ser tidos em conta. E quando eu lá estive, nestes diferentes países, porque até entre eles são todos muito diferentes, aquilo que eu vi é que não havia uma obrigatoriedade com regras excessivas em relação ao espaço, que era aquilo que a Ana estava a dizer, que aqui em Portugal o que acontece, nós temos a autonomia pedagógica nas escolas que vem desde 2014 até à data, mas depois a legislação para os edifícios é de 1996, ou seja, não acompanhou uma coisa em relação à outra. Lá eles dão muito mais liberdade. Uma das escolas, por exemplo, que eu tive na Noruega, que era uma escola incrível, a escola tinha um recreio exterior, mas não tinha limite, não havia muro, ia diretamente para o bairro. Tinha a escola, depois tinha assim um género de um parque infantil, ele até era bem alto, ou seja, que fazia um género de uma colina, e eu começo a olhar à volta, tinha um portãozinho só para fazer assim um bocadinho de figura, não é? Como quem entra na escola, e eu, então, não está vedado. Eles sabem que a partir daquelas árvores, daquela mata não podem ir, e que aqui não dá. E eu não. Como acontece na nossa escola. Sim, e eu não. E foi muito interessante, porque o primeiro choque, por exemplo, que eu tive era um educador,
engraçado, que era biólogo também. Eu disse, Vera, vieste hoje, mas nós vamos fazer uma caminhada grande, vamos até um parque natural. E eu pensei assim, bem, deve estar a vir o autocarro, não é bom português, à espera do que é um autocarro. Não, andámos, os miúdos com as suas mochilas, eles tinham uma coisa que agora o Decathlon já oferece muito, aqueles carrinhos de mão, não é, com aquelas rodas largas que se leva tudo lá dentro. E, bem, tivemos lá o dia todo, na volta há uma criança que faz uma birra enorme e diz que não leva mais a mochila. E eu queria ajudar a criança a levar a mochila. O educador disse, não. Ela deixa a mochila, fica aí a mochila. Eu disse, fica aqui a mochila. E ele disse, sim, fica aqui a mochila. E nós continuamos, andámos de volta para a escola, andar, e a mochila cada vez mais longe, e nós andávamos, até que uma altura diz, eu preciso da minha mochila. E ele olha e diz assim, a tua mochila está lá atrás, mas quando digo longe, a mochila está muito pequenina na minha visão. E ele diz, então vai buscar. E eu só disse assim, será que eu só posso ir com ela? E ele, não precisas, mas podes. E eu fui, e ela voltou tudo para trás. Nós estamos a falar de uma distância bastante longa, agarrou na mochila, voltou tudo para o sítio onde estava. Ou seja, são abordagens muito diferentes das nossas. E os próprios edifícios são coisas pequenas. Não é nada de salas que não se usam, não é nem a sala dos professores, nem a sala das reuniões. São casinhas de madeira ou pré-fabricadas relativamente pequenas. Isso muito na Noruega funciona assim. Na Alemanha, então, é muito diferente, porque existem associações de pais que fazem escolas na natureza, depois tem escolas que se adaptam, tem um conjunto de escolas muito, muito diferentes. Na Alemanha conheci uma que arrancou o cimento e foi muito bom. Mas obviamente que depois não tem, se calhar, 25 crianças para 2 adultos. Não, lá funciona de forma mas, há mais adultos. Mas a escola lá fora também não tem isso, exatamente porque não seria viável, ou seja, nós temos 18 crianças no máximo para 3 adultos. Faz alguma diferença e permite-nos também depois termos uma pedagogia em que de facto... Lá é o mesmo, a proporção é mais ou menos tem essa. mais cuidado com a individualidade de cada criança, não é? Depois, mas, ou seja, isso era importante ser regulado, não é? Não ficar ao critério de cada projeto individual, ou por mais boa vontade que tenha, até pode ser necessária essa formação prévia, uma certificação, porque agora de facto estamos num momento em que esta conversa está mais em cima da mesa. Felizmente, não é? Exatamente. Felizmente, eu acho que sim, vamos abanar a casa, é algo importante e que também que se tome consciência de que o mundo evoluiu, a própria profissão de educador e de professor também evoluiu, os pais também estão diferentes, ou seja, todo um conjunto, as cidades estão diferentes, as aldeias estão diferentes, tudo está diferente, e que se calhar há salas que não precisam de ser construídas porque nunca vão ser usadas. Precisamos de pensar em várias coisas, incluindo uma que eu debato muito, que é a questão da qualidade, não é? Que é para também os próprios pais, os que são inseguros ou que às vezes põem os filhos, mas têm ali um bocadinho de medo da tal sujidade que a Vera falava e que a Ana falava, que é, não, aqui está bem, é um sítio que tem determinada qualidade pedagógica, tem a sua filosofia, porque os pais hoje em dia podem escolher, não é? Que tipo de escola é que e é isso, é um dos nossos objetivos, é exatamente trazer esta resposta a qualquer pessoa, a qualquer criança, a qualquer família. Não deixar isto no nicho de quem pode pagar. Exatamente. Ou quem pode ter acesso. Um dos objetivos da escola lá fora, que nós somos uma associação neste momento, mas queremos vir a ser IPSS de forma a conseguirmos chegar a todas as famílias, que neste momento não conseguimos. Portanto, de uma maneira ou de outra, crescendo o projeto ou não, vamos conseguir com certeza trazer isto a mais crianças. Estamos já a caminhar para o fim. A Vera está a tirar um doutoramento em Educação Outdoor e Ensino de Ciências e o ano passado criou uma pós-graduação em Ensino Outdoor, ao ar livre, no ISEC. Quem é que procura esta pós-graduação? Quem é que são os seus alunos? Os meus alunos são todos. Este ano foi a nossa primeira turma. Este ano, o ano letivo que passou, foi a nossa primeira turma. Houve uma procura muito grande e felizmente agora também continua a acontecer para este ano letivo. Os meus alunos são técnicos da área de ambiente de câmaras municipais, professores de primeiro ciclo, professores de segundo e terceiro ciclo, arquitetos, tivemos um arquiteto lá, muitos educadores de infância, pessoas que tiraram, por exemplo, o curso do Forest School, como eu e a Ana temos, mas que querem aprofundar mais conhecimento acerca do tema para começar os seus próprios projetos. Por exemplo, na pós-graduação, uma das minhas queridas alunas começou o seu próprio projeto ao longo do processo, foi muito giro, não é? Vê-los crescer. São pessoas que são da animação sociocultural,
cultural, curiosos, há uma grande diversidade de pessoas e foi uma das coisas que eu sempre, na altura com a direção do ISEC, disse: esta pós-graduação não é para ficar centrada no nicho dos educadores e dos professores, eu quero que chegue a mais pessoas, que se nós queremos uma transformação e se queremos que a educação também se transforme, já o Ken Robinson falava imenso sobre isso, nós queremos que essa transformação aconteça, ela precisa de estar ao acesso de todos. E precisa de estar acessível a todas as pessoas experimentam. Então os alunos podem vir de qualquer área. E no fundo é olhar para a educação ambiental, parece-me de uma forma completamente diferente, não é? Não é educação ambiental só vou ver o que está num livro ou vai-me chegar aqui um projeto isolado, uma coisa muito mais orgânica, transversal. Mais orgânica e relacionada com outras áreas do saber, do ser e do estar. As Nações Unidas colocaram os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Um dos objetivos é a educação de qualidade para todos, por isso é que mudámos também um pouco a linguagem de educação ambiental para a educação para a sustentabilidade, porque a sustentabilidade sou eu, o ambiente comigo e eu com todos, não é? E então acaba por existir essa ligação e era o que falávamos anteriormente. Nós só protegemos aquilo que gostamos. Não é? Nós protegemos os filhos porque nós gostamos dos filhos, nós protegemos os pais ou nós protegemos o nosso bairro das coisas que gostamos. E a partir do momento em que tivermos uma sociedade que gosta do seu bairro, do seu país, do seu jardim, começam a cuidar e a partir do momento em que nós cuidamos, aquilo passa a ser um bocadinho nosso também e logo não é para estragar, é para preservar. Então, a partir daí, fica mesmo assim. Eu gostava de terminar esta conversa voltando à infância, que foi assim também que começámos e é com esse público que também ambas trabalham. A Vera Malhão, por exemplo, teve uma infância, ao que sei, muito ligada aos elementos naturais, que cresceu na Nazaré, entre o campo, a praia. Foi fundamental para o percurso que acabaria por seguir. O que é que se lhe trouxe? O ter vivido na Nazaré e ter nascido, que foi das últimas a nascer lá e ter crescido lá, deu-me a possibilidade de ver a natureza de uma forma muito crua. Ter a floresta ainda muito selvagem, muito sem... Hoje em dia já nem tanto, mas sem o impacto tão grande do homem, o facto de ter a praia de janeiro a janeiro, porque muitas pessoas só têm a praia em agosto, não é? Eu tinha a praia o ano inteiro, sei o que é uma praia no inverno, no outono, na primavera e no verão. Para mim foi fundamental para todo o percurso que eu tive, porque eu saí de um sítio pequenino para um sítio ainda mais pequenino, que eu fui para os Açores a seguir. E só depois dos Açores é que eu venho para Lisboa. E estamos a falar de uns Açores que não os Açores de agora do hashtag Visita Açores, não é? Que toda a gente coloca nas redes sociais. Estamos a falar de uns Açores onde às vezes havia semanas que não havia iogurtes porque o avião não conseguia chegar lá por mau tempo. Ou seja, era muito mais rural, não era nada turístico para a altura. E eu fiz esse percurso sempre muito em contacto com a natureza. As aulas de biologia eram com muito contacto com a natureza, acordarmos de manhã para irmos para a Lota ou para irmos fazer caminhadas ao Lagoas, etc. E quando eu vim para Lisboa, o choque para mim foi muito grande. A falta de espaços verdes, foi demorar uma hora e meia para chegar à Costa da Caparica para poder ir para a praia, foi pessoas muito centradas nelas próprias, foi a falta de espírito de comunidade e de bairro, que era uma coisa que eu estava habituada, né? Conhecia os meus vizinhos todos, ou podia ir à mercearia e depois passava lá 10 minutos e podia pagar. Para mim foi essencial. E quando eu olho para o meu percurso, claro, o percurso de cada um faz sentido para cada pessoa, mas foi muito giro que a Vera, que nasceu na Nazaré e que sempre gostou de bichos e de plantas e de estar na natureza e que foi viver para os Açores e teve lá uma vida espetacular, sempre disse que não queria ser professora e não queria trabalhar com crianças. E foi o facto de ter vindo para Lisboa e de ver que as crianças não tinham, ou não têm, muitas delas, não é? A infância que eu tinha, a liberdade que eu tinha de poder sair à rua e de brincar com os vizinhos e andar de bicicleta, etc. E a minha mãe só mandava um berro da janela para nós voltarmos para casa para tomar banho e para jantar. Acaba por ser essa Vera pequenina que move a luta, porque eu muitas vezes de inverno e penso assim, está a chover tanto, está frio, não me está mesmo nada a apetecer de me vestir toda, não é? Por camadas. E ir e depois penso, não, porque isto não é sobre mim, é sobre eles. E então eu saio, meto os tralhos todas no carro, vou para a escola e esqueço a chuva, o frio, a dor de cabeça, ou seja o que for, porque todos nós acordamos diferentes humores todos os dias, não é? E é sempre essa Vera que vem sempre à memória, essa Vera feliz nas poças e na horta e na praia e de gorro, na areia a brincar. E magicamente esse bem-estar vem de quando te vais lá para fora, não é? Sim. Exato. E a sua infância, Ana? A minha infância foi ao contrário, foi talvez mais citadina, quer dizer, assim meio-meio, não é? Os verões eram garantidamente mais compridos do que são atualmente para muitas das crianças e aí sim, tinha muita natureza, mas sempre fui muito mais citadina, sempre morei em Lisboa e arredores.
Portanto, este gosto pela natureza, esta necessidade da natureza, vamos já em fase adulta, tanto pessoalmente como profissionalmente. Acho que foi um bocadinho a par e passo, foi um bocadinho a tentar descobrir, como dizia há bocado, o que é que falta a estas crianças, mas ao mesmo tempo descobri que a mim era isso que me faltava também. Ou seja, descobri que é na natureza que eu vou buscar o meu bem-estar. Pronto, demorei bastantes anos a descobrir isto, podia ter descoberto mais cedo. Mas é engraçado que se eu pensasse na Ana de há 20 anos atrás, tenho um filho que vai fazer 20 anos, que andava bem limpinho. Portanto, coitado. Mas pronto, eu reconheço este processo, que nem sempre é fácil nos educadores, nas pessoas em geral, nas famílias, de percebermos como é que nós nos vamos sujar agora e eu gosto tanto de andar limpinha. E de repente temos mesmo é que experimentar vestir as nossas batas, que é as calças impermeáveis e o blusão impermeável, e de repente se nós tivermos isso, os bons sapatos impermeáveis, é maravilhoso. E de facto temos que experienciar. Aconselho mesmo todas as educadoras, vão primeiro sozinhas lá para fora, vão para a floresta um dia com este equipamento e vejam como é que se chegam ao fim do dia a casa, e depois é mais fácil levar isto para as crianças, porque sabemos que estamos a fazer o correto. É mesmo. Pois, exatamente. Eu digo isso muito aos meus alunos, os mais crescidos, os adultos, que é, vocês precisam de gostar primeiro e de se sentir confortáveis lá fora primeiro, e só depois é que vão conseguir sensibilizar para levar os mais pequenos, porque se não for assim pode não correr tão bem. Muito bem, agradeço a ambas a terem estado connosco neste podcast. O podcast do Azul está disponível no site do Público /Azul. Podem ouvir esta e outras conversas. Obrigada. Obrigada. Boas aulas lá Adorei a fora. conversa. Obrigada pelo convite. Obrigada. O Público fica no ouvido.